Bom, pessoal, dando continuidade ao capítulo 1, vamos para o tópico agora, classificação da matéria, dividindo ela em substância pura ou mistura. Bom, raciocina comigo. Se eu te perguntar qual é a fórmula da água, aí você me responde H2O. Beleza! Lindo e maravilhoso. E se eu te perguntar qual é a fórmula do sal de cozinha, o cloreto de sódio? Você vai me falar NaCl. Parabéns, lindo e maravilhoso. E se eu te perguntar agora qual a fórmula da água salgada? Não tem. Você acabou de aprender a primeira lição. Substância pura tem fórmula H2O. É uma fórmula? Então a água é pura. NaCl, que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha, tem fórmula? Tem, Augusto. Então é uma substância pura. Água salgada tem fórmula? Não. Então quer dizer que é uma mistura. Primeira lição, se tem fórmula, é substância pura. Se não tem, é uma mistura. Outra. Vocês vão aprender com o tio Elan, no capítulo posterior a esse, sobre os gráficos de mudanças de estados físicos. Bom, mas não esqueçam, para uma substância ser pura, ela tem que ter ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Como assim, Augusto? A água, por exemplo, ela está a menos 5 graus Celsius. Então ela está o quê? Sólida. Aí ela chega a 0 graus Celsius. Ela é o quê? Sólida mais líquida. Por quê? Porque ela entrou no ponto de fusão. Só que ela entra e sai da fusão numa mesma temperatura. Não precisa ficar aumentando a temperatura para ela virar toda líquida. Basta esperar apenas um tempo. Quer dizer, então, que a temperatura de fusão é constante. Aí ela saiu de 0 graus Celsius, você foi aquecendo, aquecendo, aquecendo e chegou a 100 graus Celsius. Ela que estava líquida, quando chega em 100 graus Celsius, ela começa a virar o quê? Vapor. Quer dizer o quê? Que ela começa a virar vapor em 100 graus Celsius e ela termina virando vapor também em 100 graus Celsius, sem precisar aumentar a temperatura. Ou seja, a água da sua casa, por exemplo, quando você coloca para coar um café, se você esquecer de ligar o fogo, a água vai passar toda do estado líquido para o estado gasoso, sem que você tenha que aumentar a temperatura. Basta esperar apenas um tempo. Mas isso só acontece por quê? Porque a água é uma substância pura. E, além de substância pura ter fórmula, ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Agora, por exemplo, a água salgada. Se você quiser fazer tanto o sal quanto a água mudarem de estado físico, você precisa variar a temperatura. Por quê, Augusto? Por exemplo, o ponto de fusão do NaCl é mais de 800 graus Celsius, enquanto que o ponto de fusão da água é 0. Então quer dizer o quê? Que a mudança de estado físico ela começa em uma temperatura e só termina na outra. Se você quiser fazer as duas substâncias que estão misturadas mudarem de estado físico. Quer dizer, então, que nós vamos ter que ter uma variação. Então, quer dizer o quê? Para ser mistura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição precisam variar. Claro, porque são substâncias o quê? Diferentes. Cada uma vai ter a sua. Então, ela vai começar em um ponto e vai terminar só no outro. Essa é a diferença entre substância pura e mistura. Você vai focar na fórmula, uma tem, a outra não, e nos pontos de mudança de estado físico. Ponto de fusão e ebulição, se for aquecimento, e se porventura for resfriamento, nós temos ponto de condensação e ponto de solidificação. Porém, o que mais cai é aquecimento, então é ponto de fusão e ponto de ebulição. Se forem constantes os dois, ela é substância pura. Se pelo menos um variar, ela é uma mistura. Bom, quer dizer então que uma substância ela pode ser pura ou mistura. Claro. Então quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver só um componente, tipo
água, 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 água. Ela é pura. E se eu tiver mais de um componente, ela é uma mistura, tipo água e sal. São dois componentes, então eu tenho uma mistura, beleza? Só que a substância pura se divide em duas. Ela pode ser pura simples ou ela pode ser pura composta. Quando é que ela vai ser pura simples? Quando esse componente for formado apenas por um elemento. Aí você pergunta, como assim, Augusto? Tipo, O2, N2, O3. Observe, O2, 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 O2. Ela é pura. Só que o gás oxigênio é formado apenas por um elemento, que é o O. Automaticamente, ela, além de ser pura, é pura o quê? Simples. Agora, por exemplo, se tiver mais de um elemento, aí ela vai ser pura composta. Por exemplo, H2O, NH3 e por aí vai. Ó. H2O, 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 H2O. Só tem H2O ali dentro. Então, só tem um tipo de componente, então ela é pura. Só que o H2O é formado por mais de um elemento. No caso da água, tem H e tem O. Então, além de ser pura, você pode ir um pouquinho além. Ela é pura simples? Não, porque pura simples só tem um elemento. Então, ela é pura o quê? Composta. Por quê? Porque tem H e O, ou seja, mais de um elemento. Bom, no caso das misturas, nós podemos ter de dois tipos. Ela pode ser homogênea ou ela pode ser heterogênea. O que faz uma mistura ser homogênea? O número de fases. Então, se tiver apenas uma fase, ela é homogênea. Daí você pergunta para mim, ô Augusto, como assim esse negócio de fase? Por exemplo, se eu pego água mais sal de cozinha dissolvido, ou seja, o sal todo dissolvido na água. Você enxerga o sal na água? Não. Quer dizer então que tem quantas fases? Uma, porque você só enxerga uma estrutura só. Toda vez que tiver apenas uma fase, ela é uma mistura homogênea. Agora, por exemplo, e se eu chegar aqui e colocar óleo e água? Será que você enxerga que tem óleo na água? Sim. Ou seja, você enxergou a fase do óleo e você enxergou a fase da água. Você enxergou quantas fases aqui? Duas. Então, a de cima, ela é monofásica. Você só enxergou uma fase. Se você enxergar mais de uma fase, como aqui a fase do óleo, você enxerga o óleo. A fase da água, você enxerga que tem água. Então, se você enxergar mais de uma fase, você acabou de identificar uma mistura como heterogênea. Olha só um detalhe importante. O O2 que você já tinha classificado como substância pura simples, ó, ela é formada por um elemento só, mas ela é formada por quantos átomos? 2. Então, por exemplo, ela é uma substância pura simples diatômica. E o O3, que é o ozônio, ela é pura porque ela só tem um componente, ela é pura simples porque esse componente só tem um elemento, que é o O, mas quantos O eu tenho aqui? 3. Então, ela é uma substância pura simples triatômica, porque ela tem 3 átomos. Bom, e a amônia? Quantos átomos tem? 4.
dá uma pausa no vídeo aí e fala para mim se 2 átomos é diatômica, 3 átomos é triatômica e 4 átomos, pausa o vídeo e pensa um pouquinho. Tempo, 1, 2, 3, 4, 5. Tetratômica. Ou seja, aqui eu só coloquei a quantidade de átomos que uma molécula tem. Recapitulando, o que faz uma substância ser pura e o que faz ela ser mistura? Pura só tem um tipo de componente e mistura tem mais de um tipo. Na prática, pura tem fórmula, mistura não tem. Se eu classifiquei como pura, ela pode ser simples ou composta. O que faz ela ser simples? Ter apenas um elemento, como O2, N2, O3. E o que faz ela ser pura composta? Ter mais de um tipo de elemento. No caso da amônia, tem um N e tem um H. E se ela não for pura, ela é o quê? Mistura. Que pode ser de 2 tipos. Homogênea. Se tiver apenas uma fase, fase é aquilo que você enxerga. Água e sal dissolvido. Não dá para ver que o sal está lá dentro, então uma fase só. Se tiver mais de uma fase, como óleo e água, você vai chamar de mistura heterogênea. Valeu!